Bíblia comigo, por favor. Segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 7. Quero agradecer ao pastor Antônio por confiar em mim. Deus continue abençoando o Senhor. Uma alegria estar conhecendo o Senhor. Uma alegria estar conhecendo cada irmão aqui presente. É a segunda vez que eu venho aqui na cidade de Cataguás. Minha mãe mora aqui, a irmã Luzia casou com o irmão Joel. Joel tirou minha mãe lá de Caeté. Glória a Deus. Trouxe pra cá, mas tá bom. Cidade muito boa. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido e teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada. Fala, não tem nada. Senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia uns vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Os irmãos podem assentar, desde já adorando a Deus, glorificando o seu nome. Sem dúvida Deus está aqui conosco. Amém, irmãos? Hoje é um culto intitulado Culto da Família, e é uma alegria estar aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. Eu quero extrair deste texto alguns princípios, quero extrair desse texto algumas lições que eu tenho certeza que vai servir para a nossa vida diária e vai abençoar as nossas famílias. Quem aqui já ouviu ou já leu esse texto? Acho que a maioria dos irmãos já ouviu pregação, já deve ter lido em casa. É um texto bastante conhecido. Então eu não trago nada novo. É o que os irmãos já têm o costume de ouvir e de escutar. Irmãos, a Bíblia fala que na época do profeta Eliseu existia a escola de profetas. Na época do profeta Eliseu existia a escola de profetas. E o profeta Eliseu, ele tinha seus discípulos, seus servos. E aconteceu, pastor Antônio, que um de seus discípulos, um dos seus servos, morreu, faleceu. E este discípulo, ele tinha uma esposa e 2 filhos. E essa esposa, ela ficou sozinha com 2 crianças. E ela ficou, o irmão Joel, diácono Joel, numa situação muito complicada, porque seu marido deixou ela endividada. E ela não tinha condições de sair para trabalhar. Primeiro porque tinha 2 crianças em casa. Segundo porque na cultura dela a mulher não podia sair para trabalhar. E ela agora está endividada e alguém tinha que pagar aquela dívida. Porém ela não tinha dinheiro. E os credores veio até a casa dela para cobrar a dívida do marido.
vou te pagar. E eles falaram com ela: olha, a gente vai embora e a gente volta. Quando voltarmos, se você não tiver o dinheiro, nós vamos levar os seus 2 filhos para serem escravos, até a dívida ser concluída, ser paga. E aquela mulher, ela ficou muito triste, com certeza, toda mãe ficaria, mas ela tomou uma decisão muito sábia. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, a tola a destrói. Aquela mulher, ela tomou uma decisão muito sábia, irmã Edna. Ela foi atrás do profeta Eliseu. E ela falou assim: homem de Deus, o meu marido, que era teu servo, que era teu discípulo, que temia a Deus, o meu marido faleceu. E ele me deixou endividada. E agora estão querendo levar os meus filhos para serem escravos. Me ajuda, homem de Deus. Aquele profeta foi pego de surpresa, falou assim: mulher, mas como que eu vou te ajudar? O que eu vou fazer por você? Aí o Espírito Santo iluminou a mente dele. Ele falou assim: o que você tem em casa? Ela falou assim: sua serva não tem nada. Aí o Espírito Santo também iluminou a mente dela. Não, peraí, profeta, eu tenho sim um pouquinho de azeite na botija. Aí o profeta falou: cara, então volta, pega vasilhas emprestadas com os vizinhos, põe tudo dentro de casa, fecha a porta, pega o azeite e começa a virar nas vasilhas, e na medida que você virar, o azeite vai multiplicar. E assim ela fez. Ela voltou para casa. Chegando em casa, falou para os filhos: corre lá nos vizinhos, pegue vasilhas e traz. Os filhos obedeceram, trouxeram as vasilhas. Ela pegou aquele pouco de azeite, virou numa vasilha, a vasilha encheu. Virou em outra vasilha, a vasilha encheu. Virou em outra vasilha, a vasilha encheu. Daqui a pouco a sala está lotada de vasilha cheia. E ela pergunta para o menino: tem mais vasilha? Ele fala: mãe, não tem não. Aí a Bíblia fala que o azeite parou. Ela está com a casa cheia de vasilha, cheia de azeite. O que ela faz? Fecha a porta de novo, volta onde o profeta estava e fala: meu Senhor, o milagre aconteceu, o que eu faço? Aí o profeta falou com ela: vende, paga a dívida e vive do resto. Nessa história que eu acabo de contar para os irmãos, porque a pregação, irmão, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Depois que o pastor deixar, a gente ora. Já li o texto, já expliquei, e agora eu quero aplicar. Depois, se o pastor deixar, a gente ora. Eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu quero tratar aqui com os irmãos é o seguinte: homem de Deus também erra. Aquela mulher, ela tinha um marido que era discípulo de Eliseu. Ela tinha um marido que era um homem de Deus. Ela tinha um marido que servia a Deus. Ela tinha um marido que estudava na escola dos profetas. E ele errou, porque ele morreu e deixou a família numa situação delicada, numa situação de dívida. A primeira coisa que eu quero abordar com os irmãos é que o homem de Deus também erra, mulher de Deus também erra. Nós estamos sujeitos a errar. Mas eu quero tratar com o segundo princípio, que é o seguinte: embora errar seja humano, embora a gente esteja sujeito a errar, existem erros que colocam a nossa família em uma situação de risco. Então a gente tem que vigiar. Aquele homem errou, e o erro dele, depois de morto, colocou a esposa e os filhos em uma situação de risco. Irmãos, natural que a gente vai errar, mas nós temos que vigiar, porque tem erro que coloca a nossa família em risco. E mais do que isso,
O erro daquele homem, jogou o nome dele na lama. O erro daquele homem, jogou o nome dele na lama. A família ficou numa situação muito complicada. Então é tempo da gente orar, é tempo da gente vigiar, é tempo da gente meditar na palavra, é tempo da gente fugir da aparência do mal, porque embora a gente esteja sujeito a errar, tem erro que liga a família, tem erro que deixa a família numa situação bem complicada. Mas vamos continuar. Terceiro princípio: aquela mulher, escute isso daqui, aquela mulher, ela honrava o marido até depois de morto. Oh, glória! Aleluia! Você pode repetir comigo, por favor? Aquela mulher, repita com fé, irmão. Aquela mulher honrava o marido até depois de morto. Ela chegou para o profeta Eliseu e falou assim: profeta, o meu marido era servo do Senhor. Profeta, o meu marido temia a Deus. Profeta, o meu marido era teu servo. Profeta, a gente está numa situação delicada, me ajuda. Repare que ela honrou o marido. Ela poderia ter falado: profeta, meu marido era um irresponsável. Profeta, meu marido, ele deixou a gente numa situação delicada. Meu marido não servia a Deus de verdade. Profeta, meu marido deixou eu numa situação muito complicada. Mas não. Ela honrou o marido até com o homem no caixão. Aleluia! E Deus fala comigo, Deus fala com você na noite deste dia sobre a importância de honrarmos as nossas famílias. Ei, mulher, você que é casada, você não pode desonrar o seu marido. Ei, marido, você não pode desonrar a sua mulher. Se tem um grupinho falando mal da sua família, você não pode estar no meio deste grupinho. A mulher tem que honrar o homem, e o homem tem que honrar a mulher. Essa mulher poderia ter falado: meu marido não se preocupou comigo, meu marido foi um irresponsável. Profeta, meu marido foi um homem ruim. Olha para você ver, por causa dele meu filho corre o risco de ser escravo. Meus filhos, ela poderia ter falado, mas ela resolveu honrar o marido dela. Vamos aprender outro princípio. Vamos aprender outra coisa aqui. Pastor Antônio, quando o credor falou com ela: olha, seus filhos vão virar escravos. Olha, se você não pagar a dívida, seus filhos vão virar escravos. Irmãos, aquela mulher virou uma leoa. Escute isto, aquela mulher não aceitou ver os filhos na escravidão. E procurou o homem de Deus. Deixa eu te falar um negócio. O diabo, para você que é mãe, para você que é pai, quer colocar o seu filho na servidão da droga, na servidão do álcool, na servidão da prostituição. E você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você não pode aceitar ver o seu filho virar escravo. Aquela mulher virou uma leoa. Filho meu não vira escravo. Filho meu não vira servo. Meu irmão, minha irmã, você não pode aceitar ver o seu filho virando escravo do diabo. Aquela mulher defendia os seus filhos. Deus está atrás de pais e de mães que defendem os seus filhos no joelho, que defendem os seus filhos no jejum, que defendem os seus filhos na consagração. Deus está atrás de mulheres e de homens como essa irmã viúva aqui, que não aceitou a escravidão de seus filhos. Aquela mulher defendia os seus filhos. Mas vamos continuar aqui.
tinha prosperidade. E sabe qual que era o comportamento dela? Humildade, comunhão com os vizinhos. Você já pensou se no momento bom, se no momento de prosperidade, se no momento de fartura, aquela mulher olhasse para os vizinhos com um olhar altivo, orgulhoso? Você já pensou se essa mulher tivesse o nariz em pé? Meu marido é profeta, meu marido é servo de Eliseu, lá em casa não falta nada. Você já pensou se essa mulher não desse bom dia para os vizinhos? Se essa mulher não pregasse para os vizinhos? Se essa mulher fosse briguenta, orgulhosa, soberba? Não, meu marido anda com Eliseu, lá em casa não falta nada. Não, essa mulher é humilde. Aí a fartura acabou, a prosperidade acabou, porque a vida é assim, uma roda gigante. Tem hora que a gente está em cima e a gente pode chegar e ficar embaixo também. No mundo a gente sofre aflições, e é por isso que a gente tem que ter uma comunhão com o vizinho. Salomão falou que vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Meus irmãos, essa palavra nos fala da importância da comunhão. Esta palavra nos fala da importância da humildade, a importância de tratar bem o vizinho, de dar bom dia, de dar boa tarde, a importância de manter a paz com o vizinho, porque no momento do aperto, no momento da dificuldade, o vizinho é o irmão mais perto que a gente tem. Em tempos de prosperidade, aquela mulher, ela manteve a comunhão com os vizinhos. Aí a vida dela mudou, o marido morreu, ela ficou endividada, e ela vai tomar a decisão certa. Ela buscou o homem de Deus. Nós podemos aprender com esta mulher que em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Aquela mulher, ela buscou, irmã Edna, a ajuda da presença de Deus. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus. Meus irmãos, aquela mulher, ela buscou a ajuda em Deus. Aleluia. Existem pessoas, escute isso, que no momento do aperto, no momento da dificuldade, busca a ajuda do santo. Mas tem um ditado que diz que para descer todo santo ajuda, o negócio é para subir, né, irmão? O negócio é para subir. Tem um Deus aí chamado Alá, o Deus dos muçulmanos, que tem gente que no momento do aperto busca a ajuda de Alá. O problema é que quando você precisa mesmo é da Alá. Alá, que é se orando assim, Alá, Alá, Alá. Aí o desemprego vem, cadê o Deus desse? Alá, lá longe. A crise vem, Alá, Alá, Alá longe. Deus, eu quero Deus que está perto. Eu quero Deus que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está do meu lado. Eu quero Deus que entra na fornalha comigo. Eu quero Deus que entra na cova de leões comigo. Eu quero Deus que está ao meu lado. O tempo inteiro. Em tempos de dificuldade, você pode até conversar com um amigo, mas primeiro busque a ajuda de Deus. Você pode ir até no médico, mas primeiro busque a ajuda de Deus. Você pode ir no advogado, mas primeiro busque a ajuda de Deus. Aquela mulher fechou a porta de casa, mandou os meninos ficar lá dentro de casa e foi buscar a ajuda do alto. Aí ela buscou a ajuda do profeta
mentira. Aí eu venho pregar para você, e até um ditado popular, né? Que o pouco com Deus vira muito. O muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito, vira muito. O que você tem? É um pouquinho de azeite. É o suficiente. Aleluia. Mas se a minha fé é tão pequenininha, é o suficiente. Mas eu não sei nem orar direito, é o suficiente. Mas eu não sei nem conversar direito, é o suficiente. Pegue o pouco que você tem e coloque na mão de Deus. No reino de Deus. Até repita isso comigo, fala assim: no reino de Deus, pequenas coisas movimenta coisas grandes. O cajado de Moisés foi o suficiente para o mar abrir. A queixada de jumento foi o suficiente para Sansão matar 1000. A única coisa que o servo do Bartimeu tinha era o grito, era o clamor, e foi o suficiente. Aleluia! Aleluia! Coloque o seu pouco na mão de Deus, que Ele multiplica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus multiplicou o azeite da viúva, sim ou não? Sim ou não? Por que Ele não multiplicou farinha? Alguém sabe? Uma pergunta aqui. Por que Ele não multiplicou farinha? Porque ela pôs azeite, não é isso? Vamos ver? Então, outro exemplo. Na multiplicação, Jesus multiplicou pão e peixe, não foi? Fala assim: Ele multiplicou pão e peixe. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Jesus não multiplicou maçã? Alguém sabe? Por que Jesus não multiplicou laranja? Porque o que pôs na mão de Jesus foi pão e peixe. Então Jesus só multiplica o que põe na mão dele. Mas sabe por que foi azeite? Porque foi o que ela tinha. Deus só multiplica o que a gente coloca na mão dele. Aí às vezes o pastor fala de cima, oferta, o irmão murmura. Deus só multiplica o que a gente coloca na mão dele. Aí, pra gente encerrar, eu falo mais duas coisas. O profeta deu algumas instruções para ela. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Sabe o que ela fez, pastor Antônio? Ela seguiu a instrução na risca. Por que houve multiplicação? Por que houve milagre? Por causa da obediência daquela mulher. O milagre é consequência da obediência. O segredo é obedecer. Mas eu quero a prosperidade de Deus lá em casa. Obedeça. Mas eu quero a bênção de Deus sobre a vida da minha família. Obedeça. Mas eu quero que Deus responda a minha oração. Obedeça. O segredo é obedecer. Aquela mulher obedeceu o profeta. Aí o milagre aconteceu. Aquela mulher, ela ficou com muito azeite, com muito azeite. O azeite servia, irmão, para diversas coisas. Eu vou dar só 3 exemplos. Servia para cozinhar. Aquela mulher poderia vender para as donas de casa. O azeite servia para ungir as coisas do templo. Aquela mulher poderia vender azeite para o sacerdote. O azeite servia para iluminar as ruas. Não tinha poste na época, não tinha luz elétrica. Aquela mulher poderia vender para os governantes. Pastor Antônio, aquela mulher tinha muito azeite. Aquela mulher ficou muito rica. Ela buscou o profeta, o milagre aconteceu e ela ficou muito rica. Irmão Joel, quando ela ficou muito rica, sabe o que ela fez? Antes de vender, antes de gastar o dinheiro,
dinheiro, antes de comemorar, ela voltou no profeta. Ela voltou para agradecer. Ela voltou para buscar orientação. Ela falou assim: profeta, o que eu vou fazer? Profeta, o que eu vou fazer? Profeta, eu recebi o milagre e eu voltei. Porque quando eu estava quebrada, quando eu estava endividada, quando a coisa ia mal, quando os meus filhos iam virar escravo, profeta, eu procurei você, eu procurei Deus. Profeta, o milagre aconteceu e eu voltei. Muita gente, quando recebe o milagre, não volta. Muita gente, quando recebe a bênção, não volta. A mulher recebeu a bênção e voltou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher, ela entendeu que o Deus da bênção é melhor que as bênçãos de Deus. Aleluia. Aquela mulher entendeu que o Deus do azeite é melhor que o azeite de Deus. Aquela mulher entendeu que o Deus do milagre é melhor que o milagre de Deus. Aquela mulher voltou para agradecer. E o profeta falou com ela: vende. O que eu faço, profeta? Paga a dívida. Sai gastando não, paga a dívida primeiro. E depois de pagar a dívida, você vive do resto. Porque as coisas com Deus têm ordem e decência. Pastor Valete chegou no passado das 9, obrigado pela oportunidade. Pode orar, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, onde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. Quando Jesus estava pregando no monte, ensinando no monte, havia uma multidão. Quando Jesus pegava o barco e atravessava para o outro lado, havia sempre uma multidão. Nós entendemos o que, irmãos? Que Deus fala com aqueles que se faz presente. Que a prioridade é com aquele que toca na obra do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher teve provisão na vida dela, dos filhos dela, para a família dela. E esse Deus não mudou. Precisamos de dizer e afirmar que esse Deus não mudou. Você precisa de estar presente. Você precisa de obedecer. Você precisa de honrar. Você precisa de ter a convicção que Deus faz milagre no meio do teu povo. Maxwell, boa foi essa palavra aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus sempre nos faz lembrar de momentos que nós necessitamos de tocar. E dentro desse contexto, essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, irmãos, até a boa convivência com os seus vizinhos é importante para você ser abençoado, porque as bênçãos de Deus, o milagre de Deus na nossa vida é 50% Deus e 50% você, porque você também precisa crer, você precisa obedecer, você precisa caminhar, você precisa se fazer presente e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos estar à luz, nós vamos estar avisando irmãos que sábado, irmão, vamos estar evangelizando aqui o bairro Guanabara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos também de avisar os irmãos que sábado que vem, irmãos, é a nossa festividade aqui na congregação. O pastor presidente que vai estar aqui fazendo a abertura, né? No sábado, dia 25, o pastor Leoquiades Fernandes vai estar aqui no dia 25 fazendo a abertura, né? E irmãos, convide pessoas, vai ter bastante gente, irmãos, assim a gente crê, mas o mais importante, meus irmãos, venha ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito, porque são 8 anos que nós vamos estar comemorando aqui a congregação do Guanabara, né? São 50 congregações que nós temos no nosso campo. E nesses 8 anos, Guanabara faz parte dessa congregação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, terça-feira,
a congregação do Guanabara vai estar na sede. Todos os irmãos, avisa os que não vierem, se preparam, organize para nós estar na sede. Nós vamos estar na sede fazendo a primeira parte, está na nossa escala. Presbítero Luiz, vamos estar lá no nome de Jesus, na sede, na terça-feira. Todos os irmãos, você é convocado para estar lá. Para fazer, né, Emanuel? Hoje nós vamos estar orando, é a festa de dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sorte nossa que nós vamos estar aqui no Guanabara sábado, hein? Louvado seja Deus. Emanuel, como é de costume, eu gostaria de ler um versículo aqui no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Emanuel, Deus continue te abençoando e você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento, e possa ter intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, e sempre trilhando o caminho de obedecer a palavra do Senhor Jesus. Obedecer Pai e Mãe, que também é mandamento. E graças nós damos ao Senhor pela tua vida. E diácono Maxwell vai estar orando, né, por Emanuel e também por toda a igreja, no nome de Jesus Cristo, assim concluindo a sua ministração nessa noite. Amém. Vamos orar pelo Emanuel, meus parabéns. Eu não sei para que lado você mora, qual que é a direção da sua casa, mas eu gostaria que você apontasse direção à sua casa, direção ao seu lar. Eu acho que Caeté é para lá, que eu vou levantar a mão para lá, não sei onde é Caeté. Levante o braço em direção à sua casa, vou orar pelas famílias e também pelo Emanuel. Deus, em nome de Jesus, nós estamos com os nossos braços estendidos em direção ao nosso lar, em direção à nossa casa. Meu Pai, eu imagino que os irmãos que aqui estão têm um parente, talvez o esposo, talvez a esposa, talvez o filho, que ficou em casa. Meu Pai, proteja, guarde, cubra com a tua presença, ó meu Senhor, esta pessoa que em casa ficou. Meu Pai, nós estamos com a mão estendidas e nós queremos, Senhor, profetizar que na nossa casa haverá paz, haverá prosperidade, haverá alegria, haverá salvação, haverá, meu Pai, libertação. Meu Pai, nós queremos ministrar a bênção do Senhor sobre os nossos lares. Meu Pai, nós abençoamos as nossas casas no nome de Jesus. Meu Pai, visite a casa deste irmão, visita a casa desta irmã, visite o lar, meu Pai, deste irmão, desta irmã. Meu Pai, em nome de Jesus, abra a porta de emprego. Meu Pai, traga a cura divina, traga o milagre, traga a resposta, traga a restauração. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, eu também quero lhe pedir por esse rapaz que está fazendo o aniversário dele, muitos anos de vida, muitos anos de saúde, que ele vá, meu Pai, bem na escola, que ele cresça
Senhor na graça, na sabedoria, no entendimento. Meu Pai, que esse adolescente venha ser pelo Senhor abençoado. Meu Pai, eu não tenho presente para dar para ele, mas o Senhor tem os melhores presentes. Meu Pai, que é a tua bênção, que é a tua graça, que é a tua misericórdia, que é a tua sabedoria, que é a saúde que do Senhor vem. Então nós ministramos toda sorte de bênção sobre a vida desse adolescente. Deus, nós queremos te pedir, da mesma forma que em paz o Senhor nos trouxe, em paz também nos leve. Fique conosco, em nome de Jesus a gente ora. Amém e graças a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos e a Bíblia nunca abandone. Amém. Irmãos, sábado estaremos aqui no Guanabara, terça-feira nós estaremos lá na sede. Não falte, se organize para se fazer presente, porque Deus continua falando aos nossos corações. Que Deus possa continuar abençoando a vida do Maxwell. Foi uma satisfação muito grande ter o Senhor conosco aqui na congregação do Guanabara. E permitindo, o Senhor estando aqui, volte, visite-nos. É uma satisfação ter você aqui e a sua família. A sua mãe é nossa, a sua mãe é cataguacense, né? E foi uma satisfação muito grande ter você aqui, a sua esposa conosco nessa noite, né? Então, Senhor Maxwell, agora só falta o Mactiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estenda as vossas mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos juntos digam amém. Pai do Senhor, igreja.